15, o professor Mateus. Estou? Creio que estamos a ser ouvidos. O senhor professor Mateus Fabrício, da Universidade Católica de Minas Gerais, a senhora professora Gabriela de Rezende, da Universidade Católica de Minas Gerais, o senhor professor José Mário Auara, da Universidade Católica do Paraná, o senhor professor Ângelo Abrunhosa e o senhor professor António Abrunhosa, do Politécnico de Leiria, o senhor professor Horácio Montecchio, da Universidade de Coimbra, creio que pronunciei bem, o senhor professor Daniel Moraes, da Universidade Católica de Campinas e, finalmente, mas não por último, o senhor professor Fabiano Fernando da Silva, da Universidade de Marília. Ora, muito bem, o tema do nosso painel é a ordem pública e a dignidade da pessoa humana. Trata-se de um tema atual, controverso, que suscita problemas jurídicos importantíssimos e que tem sido pouco estudado, anda a ser há muitos anos mal estudado, posso dizer, no mundo hispano-americano. Não temos muita tradição de aprofundar estas matérias da ordem pública, especialmente da ordem pública, já que a dignidade da pessoa humana é essa sim, como parte de uma matéria muito estudada dos direitos fundamentais, é mais conhecida. Mas, portanto, esta ligação da ordem pública à dignidade da pessoa humana, em que medida, fundamentalmente, trata-se de saber em que medida a dignidade da pessoa humana pode ser protegida pela salvaguarda da ordem pública, como é que estes dois aspectos fundamentais estão interrelacionados. Eu começarei então por dar a palavra ao senhor Dr. Mateus Fabrício, da Universidade de Minas Gerais, para nos apresentar a sua comunicação intitulada Por que falar da desigualdade no Brasil? 3 evidências das diferenças sociais e raciais no Brasil e 3 possíveis soluções através de políticas públicas e decisões do Supremo Tribunal Federal. Tem a palavra o Sr. Professor Mateus Fabrício. Muito obrigado, professor Antônio. Vocês me ouvem? Acho que sim, né? Estamos ouvindo. Maravilhoso. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder falar aqui nesse congresso, nesse seminário internacional. Meu nome é Mateus de Filippo Fabrício, eu sou do mestrado aqui na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na linha de desenvolvimento e políticas públicas. O meu projeto de pesquisa, ele é especificamente, né, o que eu pretendo e já estudo, fala sobre racismo e tributação, até que ponto a tributação e o racismo estão, de alguma forma, interligados ou um é consequência do outro. E esse artigo que o senhor acabou de ler, né, Por que falar de desigualdade no Brasil? 3 evidências das diferenças sociais e raciais e 3 possíveis soluções através de políticas públicas e decisões do STF. Esse estudo, ele adveio de uma matéria que eu apresentei um seminário aqui no nosso programa de pós-graduação. A matéria era a Face Fiscal do Estado Democrático de Direito. Então, era um seminário em relação à desigualdade social e à capacidade contributiva. Até que ponto a gente consegue trabalhar esses 2 vieses, olhando, né, para o tributo aqui no Brasil. E aí, eu apresento... Pode falar, desculpa. Professor Mateus Fabrício, eu peço desculpa, mas gostaria de... Há pouco esqueci-me de referir, como temos 8 comunicações,
e temos cerca de 1h40 útil. Eu vou pedir que todos os participantes procurem não usar mais do que 12, 13, 14 minutos. Pode Não, eu vou falar continuar e peço desculpa pela menos interrupção. que isso. Eu vou deixar uns minutos para os outros colegas que queiram falar mais. Tranquilo. Enfim, então esse artigo ele adveio de um seminário que a gente apresentou, que eu apresentei nessa disciplina de face fiscal do Estado Democrático de Direito, e ele traz, a princípio, três premissas demonstrativas da desigualdade racial e social no Brasil e três possíveis soluções. Eu falo possível porque, de fato, a gente solucionar um problema de 500 anos nem sempre, ou quase sempre, não vai ser tão possível assim. Mas, de alguma forma, elas trazem uma possibilidade de atenuação nesses problemas que a gente encontra hoje na sociedade aqui no Brasil. Então, o primeiro quando a gente fala de desigualdade no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que 56% eu gosto de número, eu sou advogado, eu sou contador também, eu trabalhei como gerente tributário na PwC, então, assim, na Pricewaterhouse eu tenho muitos números na cabeça, então eu gosto de gráfico, enfim. E aí, quando a gente pensa em população no Brasil, o IBGE já trouxe para a gente que 56% da população do Brasil se autodeclaram pretos e pardos. Desses 56%, eu fiz um recorte dos que se encontram ocupados ou desocupados. De toda a população brasileira que participou dessa pesquisa do IBGE, que chama PNAD, 54% da população se encontrava ocupada, era preta e parda, e 46% dessa população era branca. Então, no universo de 100%, quando a gente olha, a princípio, apenas as porcentagens, e a gente pensa 54% preto e branco, preto e pardo, de fato, a galera, os pretos e os pardos, a raça negra, se encontra, de alguma forma, mais ocupada do que os brancos. Porém, quando a gente vai abrindo os dados e avaliando aonde na escala de ocupação eles se encontram, a gente percebe que a população de cor e raça preta e parda, elas estão ocupadas nessas profissões, ocupações, enfim, são funcionários que se encontram à base da sociedade, ou seja, onde remuneram, tem menores rendimentos, onde tem menor escolaridade. Então, por mais que eles se encontrem mais ocupados, o que busca referência também, por ser a maioria da população, enfim, caminha junto essa tendência, a gente percebe que, por mais que os brancos estejam menos ocupados, quando a gente olha a tendência geral, eles se encontram percebendo salários maiores. Só para a gente ter uma ideia, eu vou trazer só 2 pontos. Na pesquisa de 2020, restou consolidado pelo IBGE que os salários dos brancos, em média, era 73,3% maior do que os salários da população cor e de raça preta e parda, ou seja, 33% a mais do que as pessoas que se auto-intitularam pretos e pardos. E aí, quando a gente passa para gênero, a gente percebe que 28,1% dos homens ainda recebe mais do que as mulheres. De alguma forma, o problema que a gente traz da remuneração da população preta e da população parda se encontrar na base da sociedade em relação a menores rendimentos, um dos problemas que ocasionam isso, pelo que o IBGE falou, é a educação. Então, quando você percebe que independente, e aqui eu deixo claro uma questão, independente do grau que a gente avalia, superior incompleto, superior completo, fundamental ou pós-graduação, o preto e o pardo sempre ganham menos que o branco. Ponto. Isso é um dado trazido pelo IBGE. Mas outro dado também trazido para que você migre dessas ocupações que percebem menos remuneração para aquelas que percebem mais remuneração, a educação é um ponto fundamental. Então, se a gente tem um problema de rendimento, um problema de escolaridade e, de alguma forma, educação, faculdades, etc., eu trago como uma possível solução, não eu, né, mas que já tem, é a lei de cotas aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, a lei de cotas aqui no Brasil, de 2001 a 2020, a gente saiu de 31% de pretos e pardos nas escolas públicas
subiu para 52% em 2020. Então, a gente teve 19 anos, mais ou menos, e a gente teve um salto de 21% da população, da diversificação racial dentro das universidades públicas no Brasil. Então, o primeiro ponto do estudo que eu trago aqui a gente, de fato, tem um problema aqui, a gente tem uma defasagem em relação aos rendimentos que a população preta e parda ela recebe, e uma possível atenuação disso, nem vou falar solução, uma possível atenuação desse problema é o acesso às faculdades, às escolas e um acesso de qualidade. Esse é o primeiro ponto. O professor quer falar, professor Antônio? Desculpa. Não, tá. O segundo ponto que eu trago é que outro assunto que a gente viu também, que eu apresentei no seminário, é que dentro da população no Brasil, que eu acabei de falar, 56% e etc., existe uma população desocupada. Essa população desocupada, ela é em torno de quase 14% dos entrevistados em 2020 pelo PNAD, que é a pesquisa, estavam desocupados. Desses 14%, 16% eram pretos e pardos e 11% eram brancos. E o que eu trago aqui de atenção para a gente é que dentro dessa população desocupada, mais de 13% dentro daqueles 13,8% eram de mulheres. E essas mulheres, elas estavam desocupadas pela resposta à pesquisa, porque elas tinham cuidados domésticos em casa, tinham um pai para cuidar, tinha um filho que eventualmente não tinha uma creche, tinha uma criança que eventualmente não tinha uma escola para ir. Então, mais de 13% daquele total de população de mulheres que foram entrevistadas se encontravam desocupadas ou não puderam trabalhar nem ir à entrevista. Responderam por quê? Porque não conseguiam se deslocar por conta de cuidados com os filhos, por exemplo. Só para a gente fazer um grau de comparação, o cuidado com o filho, quando a gente olha para a parte masculina, é 0,8. Então, só para a gente ver que, de fato, a gente tem uma construção da sociedade onde realmente as mulheres elas ficam a cargo desses cuidados domésticos, principalmente com o filho. Porque enquanto 13% das desocupadas tinham esse argumento como o porquê da desocupação, e quando a gente olha para a população masculina, nem 1%. Uma possível solução, e aí eu trago o tema 548 julgado pelo STF em relação às creches, o município lá de Santa Catarina, eu estou falando rápido para ver se eu consigo fechar, o município lá de Santa Catarina, Criciúma, eles impetraram um recurso extraordinário no STF falando, olha, o TJ aqui falou que eu preciso ter vaga para creche obrigatoriamente. E eu não acho que o TJ pode entrar no orçamento público do município. Então, STF, como que funciona isso? O TJ pode dar uma pancada de cima para baixo e falar, abre vaga para creche, ou o meu orçamento equivale? Aí o STF foi e falou assim, olha, de fato a gente tem um problema de orçamento, mas o direito fundamental à educação, ele deve prevalecer. Então, o município de Criciúma, em Santa Catarina, e a galera toda que entrar com a ação, saibam que é obrigação do município e do estado garantir possibilidade de creche para as crianças. Eu não vou entrar aqui, e eu acho que é um assunto importante para a gente falar em outro estudo, sobre orçamento. De fato, uma visão consequencialista de um tribunal como um todo, de um aspecto decisório consequencialista, deve levar em conta os orçamentos. Porque se eu tenho uma ação do Estado, eu tenho uma despesa do Estado. Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito. A gente, a princípio vou falar sobre a tese fixada, que é a obrigatoriedade de se conseguir sim vagas na creche. E isso eu trago como uma possível solução para esses mais de 13% de mulheres que se encontram em casa sem a possibilidade de sair para trabalhar por conta do cuidado doméstico com os filhos. Então, aqui a gente tem uma primeira análise, que era em relação aos rendimentos e a cota, segunda análise, que é em relação as mulheres desocupadas e a possibilidade de creche, e a última análise, que é a mais rápida, é sobre a época da pandemia aqui no Brasil, e em todo o mundo, claro. No Brasil, a gente tinha alguns vieses de redistribuição de renda, uma delas é o Auxílio Brasil,
que hoje chama Auxílio Brasil, e só para a gente ter em mente, Norte e Nordeste, a renda nacional era 1.350, e Norte e Nordeste, para vocês terem ideia... Oi? E peço que conclua no máximo 2 minutos. Sim, com certeza. Norte e Nordeste, a média nacional era 1.350, e Norte e Nordeste estava 50% abaixo, 890, mais ou menos, de renda per capita média nessas regiões. Só para a gente pensar o porquê é importante a redistribuição de renda, quando eu penso nos menores salários nessas regiões, eu tenho pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que vivem com R$128. Essas pessoas que vivem com R$128, se elas não tivessem o Auxílio Brasil, se elas não tivessem a redistribuição de renda, elas viveriam com apenas R$30, ou seja, diminuiria 90% a capacidade dessas pessoas de terem renda, mesmo que abaixo da linha da pobreza. Então, eu trouxe um problema que é, de fato, o rendimento abaixo da média nas populações Norte e Nordeste, e trouxe também um possível atenuante, que é a relação da redistribuição de renda para aquelas regiões específicas também. Então, assim, o trabalho ele trouxe esses problemas que de fato acontecem no Brasil e as possíveis atenuações, nem digo soluções, as atenuações para cada um desses problemas em face de um Estado democrático de direito. Muito obrigado, Sr. Professor Mateus Fabrício, pela sua abordagem de um tema sempre importante e atual. Certamente que vamos ter algum tempo na parte final para debater alguns aspectos mais importantes do seu tema. Ora, segundo o calendário estabelecido, cabe-me a mim agora, em segundo lugar, dizer umas palavras sobre um tema que tenho escrito e que irei enviar dentro de momentos para a organização do evento, no caso de quererem publicar. Eu não vou ler esse texto, que tem 17 páginas, vou apenas fazer uma pequena síntese. A minha abordagem, o tema que me propus abordar é precisamente o tema do painel, a ordem pública e dignidade da pessoa humana. Vou essencialmente caracterizar a ordem pública, que é o aspecto menos conhecido no mundo do direito, e tentar estabelecer essa ligação recíproca entre uma coisa e outra. Aproveito para dizer que sou professor de Direito Policial na Faculdade de Direito do Porto, para além de Direito do Urbanismo e de outras disciplinas. Ora, muito bem, a primeira coisa importante neste tema é caracterizar a ordem pública. O que deve ser entendido hoje em direito por ordem pública. Existem no direito administrativo português e europeu duas acessões, uma acessão ampla e outra restrita de ordem pública. Em direito policial tem particular interesse a acessão restrita, e é essa que é mais importante nesta confrontação ou desta interconexão entre ordem pública e a dignidade da pessoa humana. De certo modo, trata-se de saber até que ponto é que podemos defender a dignidade da pessoa humana através do recurso à cláusula geral de polícia da ordem pública. Polícia no sentido amplo, de autoridades administrativas, portanto não apenas restringido às forças policiais. A ordem pública entra muitas vezes em conflito com a dignidade da pessoa humana. Tanto a garantia da ordem pública como a dignidade da pessoa humana
são pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. Ambas têm de ser asseguradas e na maior medida possível. São irmãs gêmeas que convivem e se respeitam mutuamente. Elas dependem-se mutuamente. Sem ordem pública não há efetiva dignidade da pessoa humana, sem dignidade da pessoa humana não há ordem pública. Apesar da sua fundamental importância e omnipresença no Estado de Direito Democrático, os seus limites recíprocos são pouco conhecidos juridicamente. Nesta reflexão, caracterizarei a ordem pública, apresentarei formas concretas de manifestação da ordem pública e abordarei a sua função na salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Indagarei em que medida a ordem pública pode ser instrumento de salvaguarda da dignidade da pessoa humana. De uma forma sintética, caracterizarei ou definirei a ordem pública como um conjunto de valores sociais reconhecidos como indispensáveis, reconhecidos pela maioria de uma comunidade, podemos falar de uma comunidade da União Europeia, uma comunidade da sociedade portuguesa, e dentro da comunidade portuguesa podemos falar em comunidades regionais ou locais, dos Açores, da Madeira, do Algarve, etc. Portanto, as comunidades têm valores que consideram fundamentais para o seu bom funcionamento, em paz e harmonia social. Ora, muitos desses valores estão já positivados na lei, no Código Penal, não matar, no Código de Estrada, circular, respeitando as regras do trânsito, etc, etc. No direito policial, quando nos referimos aos valores protegidos pelo direito positivo, estamos a falar de segurança pública. Segurança pública. Portanto, todo o direito positivado integra a noção de segurança pública. O que é que resta então para a noção de ordem pública? Resta algo que é, de certo modo, um resquício, por um lado, mas, por outro lado, não menos importante. Por outro lado, restam todos aqueles valores que não estão escritos, mas são considerados pela comunidade como fundamentais ao bom funcionamento da sociedade. No fundo, trata-se de valores juridicamente aceitos e que são complementares daquilo que está escrito. Muitas vezes as autoridades confrontam-se com situações que não têm uma resposta direta da lei, mas que fazem parte de um património de valores considerado partilhado pela maioria da população. Eu dou um exemplo. Em meados do ano passado, meados de 2022, circularam na internet pequenos vídeos denunciando atos sexuais em via pública na Madeira. A Madeira é uma região autónoma de Portugal, que é muito pacífica, enfim, mas aconteceu que durante a noite algumas pessoas marginais, enfim, podem ser consideradas como marginais ou toxicodependentes, foram em certos locais filmados em atos sexuais, uma coisa nova e que causou imenso escândalo na comunidade madeirense. As autoridades administrativas e policiais e o Ministério Público foram interrogadas
questionários, então isto é divulgado na internet e vocês não estão a fazer nada. E realmente as respostas das autoridades de segurança pública e do próprio Ministério Público ficaram muito a desejar, na medida em que, enfim, revelavam uma certa impreparação, uma certa incapacidade para lidar com um fenómeno que não tinha uma resposta direta da lei. Disse o Ministério Público que precisava de haver uma denúncia para atuar, precisava de haver uma denúncia. A Polícia de Segurança Pública limitou-se a dizer que estava atenta a situações de perturbação, etc. A verdade é que até aquele momento nada tinha feito. Ora, e naturalmente, toda esta indecisão resultava da falta de uma regulação positiva da lei. Há uma norma que proibisse expressamente aquele tipo de atitude. Um outro exemplo, nós na Europa temos muitos exemplos que já são conhecidos, já foram tratados pela jurisprudência dos tribunais nacionais e também do Tribunal de Justiça da União Europeia. Há dois exemplos carismáticos da jurisprudência francesa, da jurisprudência alemã e do Tribunal de Justiça da União Europeia. Um deles é o chamado jogo de Laserdrome, ou seja, um divertimento que aqui há uns anos atrás começou a ser praticado na Alemanha e na França, e que eu sei que está a ser praticado em Portugal e no Brasil, por enquanto, de certo modo, impunemente. Tratava-se de encontros de adultos em certas caves, enfim, garagens, podemos imaginar uma garagem subterrânea sem automóveis, e toda ela equipada para a diversão pública, em que o divertimento consiste em as pessoas se equiparem de militares, com fardamento militar e munidas de armas de laser, se divertem disparando uns contra os outros, tentando eliminar adversários, etc. Ora, esta questão foi tolerada numa primeira fase, mas começou a suscitar alguma indignação social. O caso foi levado a tribunal na Alemanha, em que a empresa que explorava estes jogos se defendeu dizendo que ninguém era obrigado a participar nos jogos. Além disso, os jogos decorriam em lugar fechado, portanto não havia possibilidade de serem visionados por crianças, etc. E, portanto, os jogos não tinham nada de mal, tratava-se de pessoas adultas que apenas procuravam uma diversão ao fim do dia de trabalho ou ao fim de semana. Ora, os tribunais administrativos e o Supremo Tribunal veio dizer que isto ofendia a ordem pública e ofendia a dignidade humana. Isto é, que o ser humano era, neste jogo, rebaixado a simples objeto. Havia uma certa apologia da guerra, aceitando-se a guerra, a imitação, neste caso tratava-se de uma simples imitação, mas aceitava-se a guerra como um facto banal, e portanto isso ofendia valores essenciais do ser humano e da própria dignidade humana. Esta jurisprudência foi adotada pelos mais altos tribunais alemães, depois foi
também adotada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, é hoje reconhecida também em França. Em Portugal ainda não se questionou esta questão. Existem estes jogos, a questão ainda não foi levada aos tribunais, mas obviamente que um dia que seja levada, a resposta vai ter de ser precisamente a mesma, pelo facto de Portugal não poder desconhecer neste domínio a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem, que partilha a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, que Portugal subscreveu, para além de Portugal ser membro da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, não pode haver aqui interpretações diferentes. Vou dar um outro exemplo que aconteceu sobretudo em França, com o divertimento, lançamento de Anão, o Anão, o cidadão de pequena estatura, que era lançado sobre a multidão que tomava cerveja, enfim, para gáudio dos presentes. Ora, essa questão, esse divertimento foi também levado aos tribunais administrativos franceses. Os presidentes de Câmara que tinham autorizado esses jogos tiveram de revogar esses jogos, precisamente porque o ser humano nesses jogos foi simplesmente banalizado. Ora, muito bem, estávamos perante aqui situações que não tinham uma resposta da lei positiva e, portanto, não podiam ser proibidos com base na lei positiva. Mas foi o conceito de ordem pública, que abrangendo valores sociais partilhados pela maioria, que permitiu chegar a esta ofensa à ordem pública. E pela ofensa à ordem pública, através também desta ofensa da dignidade da pessoa humana. Em Portugal aconteceu também, aqui há poucos anos, uma proibição por um presidente de Câmara, concretamente a Câmara Municipal de Torres Vedras, que proibiu a saída por ocasião do Carnaval. O Carnaval de Torres Vedras é dos mais conhecidos em Portugal, fazem-se desfiles, como se faz, enfim, no Brasil, naturalmente, numa dimensão completamente diferente, mas este desfile de Carnaval tinha uma figura alegórica que era Nossa Senhora de Fátima, em que o artista, digamos assim, substituiu a cabeça de Nossa Senhora por uma bola de futebol. E soube-se dessa figura antes da saída do desfile carnavalesco. Portanto, isso tornou-se público, os jornalistas que andaram, enfim, a dar cobertura aos motivos alegóricos que iriam sair nesse carnaval, deram notícia dessa Nossa Senhora da Bola. Ora, a população da localidade sentiu-se indignada. Torres Vedras não fica muito longe de Fátima, e não só em Torres Vedras, como em todo Portugal, há um grande respeito por Nossa Senhora de Fátima, mesmo por aqueles que não são cristãos, mas que respeitam as figuras fundamentais do cristianismo. E, portanto, causou-se um mal-estar na população respectiva, e o presidente da Câmara, interpretando esse sentir, esse valor dominante na respectiva sociedade, proibiu a saída no desfile carnavalesco dessa figura alegórica, invocando o perigo para a ordem pública. Portanto, temos então aqui uma noção de ordem pública, neste caso associada a valores sociais de cariz religioso, mas podem ser valores sociais de caráter ético, de caráter filosófico, ideológico, enfim, de uma maneira geral,
respeitam-se os valores dominantes da sociedade, desde que esses valores não contrariem, obviamente, valores fundamentais da Constituição e da lei, não é? Não há ordem pública contra a própria Constituição e contra a própria lei. Uma ordem pública ilegal não seria concebível. Portanto, temos então agora aqui uma aproximação à noção de ordem pública, não é? Bom, e com isto vou concluir. Creio que ilustrei um pouco. Podemos tomar situações de nudez na via pública, podemos contemplar situações de exposições altamente chocantes para o comum das pessoas. Aqui há 2 anos, 3 anos, foi noticiada uma exposição no Brasil em que havia uma pessoa completamente nua que era exibida, incluindo a todos os visitantes, incluindo crianças. Isso causou naturalmente alguma celeuma. Muitas vezes, portanto, não há uma lei que proíba expressamente, mas é precisamente nestas situações em que o recurso à ordem pública pode auxiliar precisamente na defesa destes valores fundamentais da sociedade. E com isto agradeço a atenção e, naturalmente, quem tiver maior curiosidade sobre esta temática, eu desenvolvo esta temática nesta comunicação que vou enviar, mas também já tenho abordado noutras publicações que tenho feito. Muito obrigado pela atenção e, sem mais perda de tempo, passarei então a palavra à senhora professora Gabriela Emanuel de Rezende, da Universidade Católica de Minas Gerais, que nos vai brindar com um tema intitulado O Conceito de Liberdade, de Stuart Mill e a Ruptura da Individualidade na Execução Penal. Tem a palavra a senhora professora Gabriela Rezende. Professor Antônio, a Gabriela não está presente. Isso, não fique isso mesmo, Fabiano. Ela não está presente não, professor. Bom, então, nesse caso vamos passar ao participante seguinte, o senhor professor José Mário Macedo Pereira Auara, da Universidade Católica do Paraná. Boa tarde. Meu nome é José, eu sou mestrando no programa de mestrado da UFPR e o tema da minha pesquisa é sobre o prazo máximo da medida de segurança e proporcionalidade. Primeiramente, passado 30 anos da promulgação da Constituição Brasileira... Professor José Mário, estamos a ter alguma dificuldade de som. Eu, pelo menos, estou a ter alguma dificuldade de som. Peço que talvez se aproxime um pouco do microfone, porque está a haver algumas interrupções. Sim. Agora dá para escutar? Sim. Vamos esperar que sim. Tá. Bom, então, meu nome é José, eu sou mestrando em Direito pela Universidade Católica do Paraná. E o meu tema de pesquisa é a questão do prazo máximo da medida de segurança e a sua constitucionalidade. Bom, primeiramente é necessário observar que a Constituição, passado 30 anos da sua promulgação, ainda assim ela não foi efetivada, então ainda há direitos constitucionais que precisam ser concretizados e, ao mesmo tempo, muito da legislação prévia a ela continua vigente. Porém, isso não significa que essa legislação prévia ela é constitucional, ou seja, que ela foi recepcionada. Então, é necessário analisar se essa legislação prévia é recepcionada. No caso da medida de segurança, ela está prevista no Código Penal. O Código Penal ele foi promulgado na década de 40, durante uma ditadura que o Brasil passava. Então, a medida de segurança ela tem esse viés menos democrático e mais ditatorial da ideologia do governo da época, que era do Getúlio Vargas.
nesse sentido, a medida de segurança, já foi decidido que ela não é plenamente constitucional a falta de um prazo máximo, conforme uma decisão do STF, de que o prazo máximo da medida de segurança é 30 anos, que é o prazo máximo para quem para quem é culpável, no caso. Bom, então, a contribuição que eu pretendo fazer com essa pesquisa é no sentido de trazer a ótica do princípio da proporcionalidade, que é um princípio constitucional e que, portanto, ele tem que ser seguido em todas as esferas do direito. E isso implica a medida de segurança. Bom, então, como problema de pesquisa, eu coloco que a ausência de um prazo máximo, ou o prazo máximo de 30 anos, constitucional, segundo o princípio da proporcionalidade, porque, como hipótese, tem-se que o princípio da proporcionalidade, ele veda que a medida de segurança tenha um prazo máximo maior do que a pena combinada em abstrato. Bom, então, o objetivo dessa pesquisa é de que traga-se uma contribuição ao debate doutrinário já existente acerca do prazo máximo da medida de segurança, agora sob o viés do princípio constitucional da proporcionalidade. Então, primeiramente, é necessário observar o que é a medida de segurança. A medida de segurança ela está prevista no Código Penal para prevenir crimes e para sancioná-los. No caso de alguém que teve uma conduta que se enquadra num tipo penal, porém, ele não é culpável, ou seja, ele não estava na faculdade, na posse das suas faculdades mentais, e por isso ele é inimputável. Mas ele não é impune. Então, pune-se essa pessoa através da medida de segurança. O Código Penal, então, ele prevê que a medida de segurança ela deve durar enquanto não cessar a periculosidade. Ou seja, a medida de segurança tem como objetivo curar essa pessoa do seu transtorno mental. Então, vai fazer com que essa pessoa não tenha mais transtorno mental, ou então que o transtorno mental não seja mais uma ameaça para as outras pessoas na sociedade. Isso já é questionável porque é muito difícil curar um transtorno mental. Mas, a princípio, essa é a previsão e não tem um prazo máximo. O Código Penal não, só diz que é até cessar a periculosidade. Bom, agora analisando-se o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade ele tem duas vertentes. Uma vertente é a vedação de excesso, ou seja, é para proteger as pessoas do excesso punitivo do Estado, e a outra vertente é a vedação de proteção deficiente. Então, o Estado também não pode deixar de proteger as pessoas, especialmente nos seus direitos fundamentais, ou seja, deixar que alguém fique à deriva, que alguém fique sem a proteção que o Estado deve dar. Bom, na vertente da proteção deficiente, o direito à segurança é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Então, ele é um direito, sim, que deve ser assegurado, efetivado, porque se não for assegurado, como um direito fundamental, corre-se o risco de comprometer o pleno desenvolvimento das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Então, a medida de segurança, né, nesse viés, ela vem para cumprir esse princípio de assegurar o direito à segurança das pessoas, assegurar que as pessoas, os cidadãos brasileiros, não corram risco na rua, não tenham a sua segurança violada. E também, quando se observa o tipo penal especificamente violado, também para proteger daí o direito à vida, direito ao patrimônio e qualquer outro bem jurídico que esteja ali sendo protegido pelo tipo penal. Então, nesse sentido, a medida de segurança é uma medida válida, é uma medida constitucional. Porém, sobre o outro viés do princípio da proporcionalidade, que é o viés da vedação de excesso, o Estado ele não pode ser desproporcional nas suas punições. Então, quando o Estado ele pune, ele tem que punir de forma isonômica, ele tem que punir de forma proporcional. Então, nesse sentido, questiona-se como que, se uma pessoa que cometeu o crime, porém ela não tem um transtorno mental e ela tem uma pena combinada no máximo no Código Penal, como que uma pessoa
que tem um transtorno mental, por sua vez, vai ficar sendo punida mais tempo do que essa pessoa que não tem um transtorno mental. Porque isso é uma discriminação que, a princípio, no ponto de vista, não é constitucional. Porque não há um motivo para que uma pessoa que tem transtorno mental fique mais tempo sendo punida do que outra. Por isso, então, a medida de segurança que vai além do prazo máximo combinado na pena em abstrato, ela viola o princípio da proporcionalidade no seu viés da vedação de excesso. Porque o Estado está sendo desproporcional na sua punição ao punir certas pessoas por um certo tempo e outras para além desse mesmo tempo. Então, conclui-se que é necessário uma interpretação conforme a Constituição, nesse artigo do prazo da medida de segurança no Código Penal, para que esse artigo seja adequado à Constituição e não continue vigente um artigo que não foi recepcionado pela Carta Magna e que, portanto, viola direitos fundamentais e viola a própria Constituição. O método de pesquisa utilizado foi o dedutivo e a técnica foi a bibliográfica. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor José Mário Macedo Pereira Auara, pela sua interessante e atual abordagem. Naturalmente vamos ter certamente algum tempo para discutir também este tema, mas fiquei com a ideia de que também na sua reflexão deve considerar que no caso do internamento compulsivo, como se chama cá em Portugal, portanto, relativamente aos inimputáveis, o internamento também é feito em defesa dessas mesmas pessoas, não só em defesa da sociedade, e deve, é lógico que deva prolongar-se enquanto essas pessoas representarem um perigo. Equipará-las ao delinquente, ao criminoso comum, é um pouco complicado, porque a situação é diferente. Ele é internado para se curar, submetido a tratamento, não é? E não tanto para cumprir uma pena pela qual ele não é responsável. Muito obrigado, sem mais perda de tempo. Vamos agora passar aos palestrantes seguintes, o Sr. Professor Ângelo Abrunhosa e o Sr. Professor António Abrunhosa, do Politécnico de Leiria, que nos irão falar sobre o direito fundamental à saúde, uma perspectiva ética. Tem a palavra os senhores professores. Desculpa aqui só um segundo. Ora, muito boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. Portanto, de facto, o meu nome é Ângelo Brunhosa, sou professor de Direito no Politécnico de Leiria. Antes de mais, aos organizadores, obrigado por esta oportunidade e parabéns por este evento. Aos outros participantes, parabéns pelas comunicações muito agradáveis que tivemos a oportunidade de ouvir. E ao público, obrigado pela presença, ainda que virtual no nosso caso. Começo por recordar que esta comunicação, assim como o respectivo artigo, foram preparados em coautoria com a excelentíssima senhora enfermeira e mestre em enfermagem de saúde familiar, Antónia Abrunhosa. O presente trabalho, intitulado O Direito Fundamental à Saúde, uma perspectiva ética, caracteriza-se pela multidisciplinaridade, sublinhando a importância da confluência das várias ciências e dos vários saberes num mesmo objetivo. Consideramos, aliás, que numa sociedade cada vez mais globalizada, também em termos geográficos, mas principalmente no plano do conhecimento, é cada vez mais limitativo que uma determinada ciência tenha a arrogância de pretender compreender um fenómeno, desprezando os contributos que as outras ciências podem aportar. No caso presente, o objetivo é tentar perceber em que medida a perspectiva ética deve enquadrar o direito fundamental à saúde. Na verdade, a ética
vocábulo que deriva do grego éticos, significa dever moral e é a ciência ou valores, é a ciência ou estudo de valores ou de princípios morais. A ética tem de ser um critério orientador de toda a atividade humana. Mas esse critério ganha particularmente importância quando está em causa um direito tão fundamental como a saúde, devendo estar presente quer na sua consagração jurídica ou constitucional, quer no seu exercício clínico. É, aliás, esta a razão porque se considera pertinente que esta revisão narrativa da literatura e a reflexão crítica sobre a mesma seja realizada conjuntamente por um jurista e por uma profissional da saúde, pois da conjugação destes dois olhares complementares resultará uma visão muito mais holística desta questão. O direito fundamental à saúde está consagrado no artigo 64, número 1 da Constituição da República Portuguesa, que preceitua: todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Portanto, reparemos que a saúde está consagrada simultaneamente como um direito e como um dever. Em termos sistemáticos, é curioso que este artigo enquadra-se no capítulo 2º, Direitos e Deveres Sociais, do título 3º, Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais, da parte 1ª, Direitos e Deveres Fundamentais, da Constituição da República Portuguesa. Configura-se assim o direito à saúde como um direito de personalidade, inato, essencial e absoluto. No entanto, para quem prefere uma visão justnaturalista do direito, antes e acima da própria consagração constitucional, o direito à saúde está inscrito no direito natural, no costume, na imperatividade em sentido axiológico, enfim, na ética dominante na sociedade. Mas também a prática dos profissionais de saúde, com vista à concretização efetiva do direito em análise, é enquadrada por critérios éticos. Para nos falar desta perspectiva, passo então a palavra à enfermeira Antónia Abrunhosa. Boa tarde. Bom, eu me chamo Antônia Brunhosa, sou enfermeira e neste momento também sou estudante de doutoramento em enfermagem da Universidade Católica Portuguesa. Bom, eu começo também por agradecer a oportunidade, eu sublinho o prazer que é poder participar de um evento dessa grandeza. Na verdade, toda a atuação dos profissionais de saúde tem de ser fundamentada no direito, na deontologia e na ética, não esquecendo, naturalmente, as questões científicas, culturais e profissionais. Ainda por cima, porque, como sublinha Argandona, a ética ela não pode ser vista apenas como uma ciência de mínimos, ela tem que ter por objetivo a excelência. Nesse sentido, tem em vista não só o bem próprio, mas também o bem de todos. No que concerne aos princípios éticos, merecem referência, entre outros princípios, o princípio do respeito pela autonomia, o da não maleficência, o princípio da beneficência e da justiça. Muito embora também outros autores mencionem os princípios da vulnerabilidade, da confidencialidade e privacidade, da veracidade e fidelidade, da compaixão e empatia, da solidariedade e responsabilidade e, por fim, da integridade. Bom, em certas situações concretas, há um conflito entre alguns dos princípios referidos, como, por exemplo, pode haver um conflito entre o princípio do respeito pela autonomia, que corresponde à capacidade que as pessoas têm de regular os seus próprios interesses e relações, e o princípio da beneficência, que consiste em promover o bem, incluindo a ponderação de riscos e benefícios. Isto é, consiste, portanto, em encontrar as soluções que proporcionem melhores ganhos em saúde. Quer dizer, então, que há, de fato, situações em que se percebe que a solução que mais vai ao encontro da vontade do utente e da sua família não é manifestamente aquela que melhor acautela a sua saúde e o seu bem-estar. Mais do que já foi mencionado, conflito de princípios, é possível identificar um conflito entre os valores subjacentes a esses princípios, respectivamente os valores da liberdade e do bem-estar.
é quando surge, então, o chamado dilema ético, devendo o profissional de saúde procurar uma solução que harmonize os valores envolvidos no momento da tomada de decisão. Assim sendo, nesse contexto, merece uma referência igualmente o consentimento informado, que, enquadrado pelos princípios e pelo código deontológico. O consentimento informado, ele tem dois momentos. O primeiro momento é o momento da informação, ou seja, é do esclarecimento do utente e da família sobre todas as alternativas e possíveis consequências de cada uma delas. E o segundo momento, que é o do consentimento, no sentido de adesão voluntária e esclarecida do utente e família acerca da decisão que deve ser tomada. No fundo, esse artigo pretende chamar mais atenção para a importância da perspectiva ética no direito fundamental à saúde, quer no plano da sua consagração jurídico-constitucional, quer no plano da sua concretização prática pelos profissionais de saúde. Bom, muito obrigada a todos e agora ficamos disponíveis para o que entenderem ser por necessário. Muito obrigado, senhora enfermeira Antónia Brunhosa e também senhor professor Ângelo Brunhosa. É um tema, sem dúvida, muito importante e que vai merecer o debate, despertar interesse para debate. Vamos deixar o debate de todos os temas para a parte final, enfim, para termos tempo suficiente, darmos prioridade às exposições. Bom, sendo assim, passo a palavra ao Sr. professor Horácio Monteixo, da Universidade de Coimbra, que nos vai falar sobre o direito fundamental a uma administração pública eficiente, uma visão comparativa brasileira e a Carta de Nice. Tem a palavra o Sr. professor Horácio Monteixo. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, com certeza. Muito obrigado. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui a forma muito doce, né, e convergente com que o Dr. Antônio Francisco de Souza conduz esses trabalhos, né, de uma forma assim que o expositor fica muito tranquilo na sua apresentação. Só faço uma pequena consideração pelo fato de que constou da Universidade de Coimbra, mas eu fiz um estágio pós-doutoral em Coimbra, muita honra, mas sou professor do programa de Processo Civil de Umuarama, faço parte do corpo docente da Unicuritiba, aqui na capital do Paraná, e também faço parte do programa de mestrado do SERS, em Pernambuco. O objetivo, colegas, aqui de algumas reflexões sobre um direito fundamental que pode, inclusive, ter uma visão bastante congruente com a exposição que foi formulada pelo Dr. Matheus Filippo, pelo Dr. José Hawari, no sentido de que todos nós vivenciamos uma administração pública. Somos colocados a uma convivência diante de um gestor público. Pois bem, dentro dessa visão, guardadas as suas considerações com os seus respectivos regimes políticos, mas, particularmente, entendo que é um direito fundamental do cidadão receber do poder público uma gestão dos recursos de forma a mais eficiente e a mais correta possível. Esta reflexão que chamo aos demais participantes, ela tem vários objetivos. Esta ordem, Antônio ponderou, a dignidade da pessoa humana e esse direito fundamental. As demandas da população são infinitas
todavia, os recursos disponibilizados à administração pública são finitos. Como convergir nesta visão ou nesta concretização de que essa administração pública venha a ser efetivamente eficiente para os administrados? Os administrados, cada dia mais, carecem de ações estatais. Mas como criar uma política pública que seja abrangente a ponto de atender às expectativas de todos? Então, o nosso trabalho, ele traz também como uma das suas fontes de inspiração o artigo 37 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que, com a emenda constitucional 19, introduziu o princípio da eficiência da administração. Fazendo uma comparação com o artigo 41 da Carta de Nice, que completou 23 anos, no qual trata de uma administração pública que tenha por objetivo, que consagra o direito a uma boa administração, tendo em vista que todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e pelos órgãos da União de forma imparcial, equitativa, num prazo razoável, compreendido o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes e a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a afete desfavoravelmente, bem como o direito de qualquer pessoa ter acesso aos processos que lhe refiram no respeito dos legítimos interesses da confidencialidade, do segredo profissional e comercial e a obrigação por parte da administração pública de fundamentar as suas decisões. Esse nosso trabalho tem a ousadia, professor Antônio, de buscar uma melhor discussão sobre o tema, pelo fato de que, como disse, a administração pública é gestora do dinheiro que lhe é disponibilizado e, portanto, deve fazê-lo, né, quando realiza seus investimentos, seus gastos, de alguma forma consagrar esse direito fundamental do cidadão de efetivamente ter uma administração pública que seja realmente eficiente e não simplesmente que seja uma mera gestora de recursos ao bel prazer das vontades do seu gestor maior. Colegas, são essas as reflexões, são essas as ponderações que faço aos demais participantes. Agradeço imensamente a oportunidade de participar deste evento que realiza na cidade de Pádua. Meu avô é nascido em Pádua, então eu me sinto aqui duplamente honrado, agraciado e, de alguma forma, me sinto em casa. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Muito obrigado, professor Antônio. Muito obrigado, Sr. Professor Horácio Mécio, pela sua importante e brilhante, permita-me que qualifique assim a sua intervenção. Um tema muito atual. Na Europa discute-se muito este princípio que é hoje em dia exigido juridicamente em toda a Europa e na própria União Europeia. Recordo que na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 48, consagra-se o direito fundamental do cidadão europeu à boa administração. Portanto, a nível de toda a União Europeia, os cidadãos têm este direito fundamental. Foi elevado à categoria de direito fundamental. No direito português, especificamente, o artigo 5º do Código do Procedimento Administrativo consagra o princípio da boa administração e englobando a eficiência, a economicidade, ou seja, a poupança económica,
e é celeridade, isto é, poupança de tempo, ser tão rápido quanto possível, naturalmente não rápido demais, mas, portanto, eficiência, economicidade e celeridade. Portanto, em Portugal é juridicamente obrigatório que toda a administração pública seja eficiente, poupada, a economicidade, e célere, isto é, tão rápida quanto possível. Isto no plano dos princípios, como disse, eu próprio disse há bocado, os valores, os princípios consagram valores, juridificam valores sociais e muitas vezes também valores éticos. Já se falou há pouco de ética, porque a ética está em larga medida em Portugal e noutros países, está assumida pelo direito, passou a fazer parte do direito, está juridificada. E, portanto, embora subsistam alguns resquícios da ética que ainda não foram expressamente acolhidos pelo direito, mas sempre que tenham sido acolhidos pelo direito, não é necessário invocar ética, porque as normas do direito e os princípios do direito são vinculativos, são obrigatórios, portanto tem uma força vinculativa inquestionável. Bom, e com isto passamos agora à apresentação seguinte, que vai ser feita por dois apresentadores, os doutores Daniel Francisco Menezes e Gerson Leite de Moraes, creio que ambos da Universidade Católica de Campinas, e que nos vão falar do republicanismo, aspectos filosóficos, que naturalmente terão muito a ver com estas questões ligadas à ordem pública, à dignidade da pessoa humana e aos valores dominantes da sociedade. Portanto, têm a palavra os senhores doutores Daniel Francisco e Gerson Moraes. Faça o favor. Muito obrigado, professor. Espero que todos se encontrem bem aqui dos dois lados do Oceano Atlântico, tanto aqui do Brasil como em Portugal, né? No próximo evento, podemos solicitar a mudança do nome do evento de Seminário Ítalo-Brasileiro para Seminário Ítalo-Luso-Brasileiro, né? Temos aqui só portugueses e brasileiros. É um prazer participar desse evento. Inicialmente, só fazendo uma correção, eu e o professor Gerson somos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, não da Universidade Católica de Campinas. Lá estudamos há muitos anos atrás, então já prescreveu o nosso direito de usar o PUC Campinas. Mas é um prazer falar sobre esse tema. Vamos fazer uma apresentação compartida. Eu vou iniciar, o professor Gerson, com o maior domínio do assunto aqui, vai encerrar. Este foi um tema que aqui no Brasil está ressurgindo de alguns anos para cá, especialmente na última gestão da presidência da República. Acho que não é nenhum segredo internacional, foi uma gestão, do ponto de vista democrático, republicano, extremamente controversa, e que, do ponto de vista acadêmico, fez com que ressurgissem alguns debates, especialmente aqui no Brasil, né? E entre eles a questão do republicanismo, que vem desde a Roma Antiga, com suas diversas atualizações, até pensadores mais atuais, como Philippe Petit, que já nos falam de neo-republicanismo, né? Então, acho que esse é um tema que surgiu aqui nos cafés, nos almoços, aqui com o professor Gerson, agora nas nossas reuniões virtuais, em razão da pandemia, né, que ficou. Tá? Então, eu trabalho um pouco esse tema junto à Faculdade de Direito aqui do Mackenzie, o programa de pós-graduação, e o professor Gerson é professor do programa aqui de mestrado e doutorado em Educação, Arte e História da Cultura.
Então, aí, no esforço transdisciplinar, nós nos enveredamos por esse tema. Acho que ainda não podemos defini-lo como um projeto de pesquisa, mas sim como um tema de pesquisa, bem abrangente, que nós gostamos de definir, né? Então, iniciando aqui a apresentação, para não avançarmos muito no tempo, né? A ideia de uma filosofia republicana, né, nós podemos situá-lo como início com Cícero, né? Isso durante a Era Romana, que ele tenta construir uma harmonia de interesses e um senso comum de justiça entre os cidadãos por meio de um governo das leis e não dos homens. Tá? E essas leis republicanas, eles traçam uma linha divisória, né, entre a liberdade e uma licenciosidade, né, ou seja, uma licença de atuação sempre em busca do bem comum. Tá? E essa teoria republicana clássica, né, ela procura encontrar e estabelecer boas leis, descobrir princípios e uma estrutura básica, né, que seja útil, que possa servir à ideia de res pública, né? Tá? Ou seja, embora ali a gente comece pela res pública, né, o objeto, né, de todos os governos, né, no governo republicano, a partir disso, nada mais é do que o governo estabelecido pelo interesse do público, né? E a ideia, dentro de uma ideia de república que implique ali numa constelação, ali numa gama de estruturas políticas, institucionais que garantam o funcionamento ali, tá, dessa própria república, né? Então, existe aí um compromisso republicano, né, com as instituições políticas, né, que, no fundo, protegem a ideia central de liberdade, né, e desafiam, né, subsequentemente, aí, fugas ultraliberais, né, da própria política, né, que é um avanço ali, uma mudança que nós vamos sentir principalmente ali na Revolução Francesa, né, quando esse tema é retomado por pensadores ali como o próprio Benjamin Constant, né, que vão buscar ali garantir certos direitos ou liberdades para proteger a sua própria liberdade individual, sua liberdade privada, né, em face do Estado, né? Tá? E aí essa ideia de filosofia republicana ela vai reconhecer, né, a utilidade de direitos sem poder, né? Ela vai exigir, né, dessas instituições uma nova postura e até mesmo a criação de uma epistemologia política, né? Então, os republicanos, né, eles vão acreditar que sem a ideia de soberania popular, o Estado de Direito, as deliberações do parlamento, né, o poder executivo, o judiciário, as assembleias populares representativas, né, sistemas de freios e contrapesos, né, sem isso, né, as pessoas não podem conhecer ou desfrutar aí, dos seus direitos, seus deveres, uns em relação aos outros e em relação ao Estado, né? Ou seja, que são ali o desiderato básico do governo republicano, aparecem em contextos diferentes, né? Tá? Mas sempre com essa estrutura. Tá? E isso, esse conceito republicano, essa filosofia republicana, né, ela é adaptada, né, com o tempo, com a avançada da discussão acadêmica, das questões práticas da política, né, em que esses princípios republicanos eles vão sendo adaptados, né, a novas circunstâncias para a proteção de liberdades públicas, contra a chamada dominação inadequada, ou domínio, né, por interesses privados ou governos arbitrários, né, que é uma questão que hoje acontece muito com as questões do poder econômico, né, tornando essas teorias republicanas, né, um compromisso fundamental com o bem comum e com as estruturas políticas que melhor apoiam a ideia da república, né. Então, a filosofia republicana ela é uma teoria da liberdade do governo, né,
ou melhor, até uma liberdade por meio do governo, né, para garantir ali um senso comum de justiça voltado para esse bem comum. Tá? Então, a partir dessa contextualização, né, surgem aí algumas questões, né, atuais que começam a ser pensadas, aí, especialmente por pensadores franceses, né, que vão atualizar essa teoria, né, para colocar algumas questões, né, na qual aqui eu gostaria de fazer um diálogo com o professor Gerson, né, sobre, afinal, né, qual que é o novo papel da ideia de liberdade, né, dentro dessa ideia de neorrepublicanismo, né, e quais, consequentemente, né, quais são as novas ideias, a nova extensão de uma ideia de soberania, tá, dentro de atualizações globalizantes da ideia de poder, né? E também a própria vai impactar nós aqui que somos do direito, né? Qual é exatamente o papel, né, do poder judiciário? Afinal, como tudo isso, né, essas instituições, elas estão se relacionando com isso, tá? Então, agora deixo aqui eu faço a parte fácil aqui da apresentação e deixo as respostas, aí, que é a parte difícil, ao professor Gerson, aí, a quem saúdo aqui, mesmo que virtualmente, que é o professor Gerson. Aí agradeço a todos aqui a paciência de me ouvirem aqui. Olá, saúdo a todos também. É uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês. Agradeço as palavras do professor Daniel. Quando nós pensamos, né, nesses aspectos filosóficos do republicanismo, é importante mapear um pouco, cartografar um pouco a caminhada de reconstrução da teoria republicana. Na verdade, talvez o maior representante daquilo que nós chamamos hoje de, né, teoria neorrepublicana é o filósofo irlandês que trabalha em Princeton, o Philip Pettit. E o Philip Pettit é profundamente devedor, ele mesmo diz isso, né, à escola de Cambridge dos anos 60, com historiadores como John Pocock, John Donne, Skinner, Quentin Skinner, que eram historiadores que estavam repensando, a partir de uma perspectiva histórica, o republicanismo. E o Quentin Skinner, por exemplo, chama, né, esse ressurgimento do republicanismo de teoria neo-romana, que o Philip Pettit chama de neorrepublicanismo, né? É importante levar em consideração, já que estamos falando de aspectos filosóficos, que a temática da liberdade é fundamental aqui. Na tradição da teoria política, nós temos uma concepção positiva de liberdade e uma concepção negativa de liberdade. A concepção positiva de liberdade é uma concepção que perpassa pensadores como Kant, Hegel, Marx, Habermas, né? E a concepção negativa envolveria todos aqueles que fazem parte da tradição liberal. Então, a concepção positiva trabalha com a ideia de autogoverno, com a noção de autonomia, de autorrealização, mas a concepção negativa trabalha com a lógica de uma não interferência, de uma coação externa. Eu sou livre quando nada me impede, né? Não há nada que me impeça de agir. O que fazem os teóricos de Cambridge e Pettit, e Philip Pettit atualmente? Eles retomam, né, a perspectiva republicana, apresentando uma terceira concepção de liberdade. Uma concepção de liberdade numa chave negativa, porém, não como não interferência, mas como não dominação. Então, os republicanos, de uma maneira geral, trabalham com a lógica de que nós somos livres desde que aceitemos todos um contrato básico que vai nortear as nossas vidas. É por isso que o republicanismo está muito associado
a ideia do constitucionalismo. Então, né, desde que haja um pacto, desde que seja pactuada a interferência, é necessário aceitar isso. Então, a concepção de liberdade do Philip Pettit é a concepção de liberdade como não dominação, né? Uma dominação que, quando consentida, não há problema. E esse consentimento se dá através do pacto constitucional, por isso o republicanismo trabalha com a lógica de que todos estamos debaixo do império da lei. No entanto, a teoria neo-republicana do Philip Pettit é uma teoria preocupada também com as questões de excesso dessa lei, porque o velho republicanismo, por exemplo, era muito elitista. Fazer parte da res publica na Roma antiga significava fazer parte de um grupo privilegiado. Hoje, no mundo contemporâneo, principalmente no mundo globalizado, né, de muita mobilidade, nós precisamos pensar um sistema republicano que traga para dentro do sistema essas minorias e que garanta a essas minorias a possibilidade de participar efetivamente do governo. No entanto, Pettit aí se diferencia de uma outra tradição neo-republicana, ou melhor, de uma outra tradição republicana. Se Pettit pode ser definido como um republicano neo-romano, Hannah Arendt, por exemplo, é uma republicana neo-ateniense. E os neo-atenienses acreditam que as pessoas devem participar de uma maneira efetiva o tempo todo da república. Já Philip Pettit entende que não, que isso é inviável numa sociedade como a nossa, com tantas coisas a serem feitas por nós o tempo todo. Então, há de se assegurar a representação dos grupos minoritários e, principalmente, garantir a eles aquilo que é uma novidade completa na teoria política, que é a noção de democracia contestatória. Este conceito de Philip Pettit é fundamental. É necessário respeitar a vontade dos representantes. Eles trabalham, né, para construírem políticas públicas para todos, inclusive para as minorias, e todos têm o direito de contestar estas questões, né? A concepção de democracia para Philip Pettit não é uma concepção muito comum para nós. Philip Pettit trabalha com a noção do kratos como controle e o demos como povo. Então, democracia para ele é o controle do povo sobre o governo, mas isso só acontece através de uma representação, através de eleições, através de um sistema independente, né, do poder executivo, legislativo, judiciário, todos eles trabalhando em harmonia, mas, ao mesmo tempo, garantindo, né, a toda a população a possibilidade de contestar a qualquer tempo qualquer política pública. É uma teoria em construção, bastante criticada por alguns, elogiada por muitos, mas que nos ajuda a pensar os desafios contemporâneos, né, de se viver numa democracia com tantos desafios e tantos problemas, seja na América Latina, seja na Europa ou em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então, nós já mandamos o texto, né, disponibilizamos aí para os colegas, esperamos que os colegas possam ler e, né, se quiserem entrar em contato, estamos abertos para conversarmos, porque essa é uma construção coletiva, né? É importante que todos nós pensemos na democracia e na república em dias tão conturbados como estes que estamos vivendo. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhores professores Daniel Menezes e Gerson Moraes. Eu queria aproveitar para esclarecer um pormenor que há pouco na minha comunicação não deixei bem claro. Eu falei em opinião dominante na sociedade, na respectiva comunidade.
Mas quero, a propósito desta última intervenção da professora Gerson Moraes, salientar que a opinião dominante tem de respeitar as minorias. E às minorias tem de ser garantida a liberdade de existir e a liberdade de se desenvolverem e o direito de aspirarem a tornarem-se um dia maiorias. Portanto, maioria e minoria são conceitos dinâmicos que, enfim, que variam naturalmente com o tempo e, portanto, a maioria não pode aniquilar as minorias, não é? Mas, feito este esclarecimento, passo à última intervenção do professor Fabiano Fernando da Silva, da Universidade de Marília, que nos irá falar sobre o poder diretivo do empregado X, do direito fundamental ao voto. Tem a palavra o senhor professor Fabiano Fernando da Silva. Muito obrigado, doutor Antônio. Me ouvem bem? Sim, sim, com certeza. Muito obrigado pela palavra, doutor. Obrigado pela moderação. Vamos perceber que está Fabiano Iberajur, porque eu sou integrante da comissão organizadora do evento e também participante. Meu nome é Fabiano Fernando da Silva, sou mestre e doutorando pela Universidade de Marília, em São Paulo, e também integro a comissão do Iberajur. Tenho essa honra de trabalhar também nos bastidores. A propósito, o doutor Fábio pede para externar um afetuoso abraço e pediu para dizer ao senhor que ele está em Pádua, tá? O doutor Fábio Veiga. Com relação à apresentação, achei interessante a pontuação do professor antes de começar meu trabalho sobre essa questão das minorias, e é interessante, né, o livro do Dr. Arendt sobre como as democracias morrem, que ele propõe um modelo de democracia consensual, justamente para compatibilizar as minorias com as maiorias. E vamos lá sobre o trabalho. O meu trabalho, como o professor Dr. Antônio disse, é intitulado Poder Diretivo do Empregador versus Direito Fundamental ao Voto. Análise de episódios de assédio eleitoral no âmbito das relações laborais nas eleições brasileiras. Um episódio recente da nossa democracia. Todos sabemos nós que o mundo inteiro ficou voltado para o Brasil há um tempo. Só que, diante disso, eu preciso fazer uma advertência. O trabalho não tem um cunho político, nem de fazer defesa de candidato A ou B, e muito menos de fazer partidarismo. É uma análise jurídica e científica sobre determinados episódios, e exatamente isso, visando confrontar poder diretivo do empregador versus direito fundamental ao voto dos empregados. E aqui fazemos uma análise empírica, porque usamos dados publicados e desenvolvidos pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive através de um relatório encaminhado ao TSE no dia 15 de dezembro, em que trago esses dados, o Procurador-Geral do Trabalho anunciou ao TSE que foram apuradas 3.200 denúncias de assédio eleitoral durante o período pré-eleitoral até o período das eleições, com 2.300 empresas denunciadas por tal prática. Disso resultaram a propositura de 80 ações civis públicas pelo Ministério Público do Trabalho, 300 termos de ajustamento de conduta e 1.400 recomendações para cessação de assédios eleitorais. Então, a nossa pesquisa, ela parte de dados empíricos de uma realidade ocorrida, em que nós chamamos atenção para a necessidade de analisar juridicamente esses episódios e aí fazer um caráter prospectivo da pesquisa, de trazer proposições, o que é necessário nesse sentido. Sabemos nós que o direito ao voto ele é uma manifestação da democracia, não há democracia sem um direito livre e consciente de um voto. Então, eu parto da análise jurídica de que a Constituição brasileira, e aqui temos inúmeros colegas do Brasil, que o artigo 1º da Constituição, ela diz que nós vivemos em um Estado democrático de direito, e que tem, dentre outros, como fundamentos, a cidadania e o pluralismo político. E no parágrafo único desse mesmo artigo 1º, ele vai estabelecer que todo poder emana do povo,
que vai exercer isso através dos seus representantes que vão ser eleitos através do voto, ou, em alguns casos, de forma direta pelo cidadão, em casos estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, nós temos aqui que a vontade do povo, portanto, ela é soberana, e ela constitui-se um fundamento da própria democracia. Tanto que a Constituição Federal, lá no capítulo 4º da Constituição, e aqui eu faço o link com o nosso tema guarda-chuva da nossa sala, que é Ordem Pública e Dignidade da Pessoa Humana. O capítulo 4º do título 2 da Constituição trata dos direitos políticos, e os direitos políticos estão inseridos no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Então, quem tem direitos e garantias fundamentais é a pessoa humana. E aqui nós fazemos o link de por que o nosso trabalho está inserido nesse grupo. Então, o artigo 14 da Constituição, ele vai estabelecer que a soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, universal e periódico, que é uma cláusula pétrea na nossa Constituição. No nosso constitucionalismo brasileiro, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, ele diz que o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico, ele é uma cláusula pétrea e não pode ser admitida qualquer tentativa de emenda que pretenda abolir. Então, nós temos aqui que o direito ao voto é um pressuposto da própria democracia. E, como tal, a qualquer ato atentatório ao exercício do direito de voto é inconstitucional, sob pena de a gente implodir a própria democracia, riscar a democracia. Nas eleições presidenciais brasileiras, ocorridas recentemente, o Ministério Público do Trabalho, ele registrou esses casos que eu mencionei, inúmeros casos de assédio eleitoral praticado por empregadores, com o claro objetivo de violar o direito do cidadão de exercer livremente suas convicções políticas. Foram identificados inúmeros episódios de assédio, visando direcionar a intenção do voto do empregado neste ou naquele sentido, o que precisa ser melhor analisado juridicamente. E aqui nós fazemos a justificativa da nossa pesquisa, ou seja, ela é justificada porque nós temos um risco de erosão democrática causados pelas tentativas de direcionamento do voto do empregado. A necessidade de investigar o abuso do poder diretivo do empregador e de refletir sobre quais medidas e alternativas jurídicas nós podemos dispor para combater essa prática. Cumprindo com os nossos objetivos de pesquisa, aqui enquanto pesquisadores, a gente vai buscar investigar esses episódios, o que a gente já fez através de consulta ao próprio Ministério Público do Trabalho, para objetivar colheita de dados mais detalhados sobre isso, e fazemos uso de análise empírica com base bibliográfica e documental, com fundamentação teórica nesses dados e documentos, os quais a gente pretende analisar de uma abordagem crítica. A interpretação desses dados nos mostrou até agora, porque se trata de uma pesquisa em andamento, que os episódios de assédio eleitoral cometidos nas eleições presidenciais brasileiras do ano passado implicam, sim, em risco democrático, e teve o condão de direcionar a intenção de voto do eleitorado, o que foi brilhantemente conduzido e evitado por meio da atuação rápida e célere do Ministério Público do Trabalho através dessa propositura de ação, de emissão de recomendações e de celebração de termos de ajustamento de conduta visando a cessação desses atos. Então, nós podemos concluir que a prática de assédio eleitoral representa um abuso do poder diretivo do empregador e, mais que isso, ele representa uma grave violação ao direito fundamental do cidadão de exercer o seu voto de forma livre e consciente, que é um pressuposto inafastável da democracia. Como eu disse aos senhores, é uma pesquisa ainda em andamento, a gente ainda não concluiu, mas o que a gente pode expor aos senhores, com base nesses dados até então amealhados, é essa conclusão. E aí a gente fica à disposição para questionamentos, críticas e contribuições à nossa pesquisa. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, senhor professor Fabiano Fernando da Silva. Pois fomos bastante cumpridores do nosso tempo disponível. Temos agora 10, 15 minutos para algum debate. Foram tratados temas muito importantes, todos eles atuais, complexos, e, portanto,
eu começaria por dar a palavra, enfim, a quem queira tomar a iniciativa de questionar algum apresentador, algum representante, ou eventualmente de proceder a algum esclarecimento, algum complemento, enfim. Portanto, tem a palavra quem quiser intervir para questionar ou proceder a qualquer esclarecimento. O senhor permite, professor? Sim, com certeza. Faça o favor, senhor professor. Por favor, eu gostaria de fazer uma indagação ao Dr. Gerson Leite sobre a obra referencial sobre o professor Philip Pettit, se ele tem alguma indicação, porque o tema é realmente muito instigante, essa nossa res pública, né? Será que ela... E até uma provocação também, né, Dr. Gerson? Se a res pública ela continua pública ou ela se transformou numa res nullius, né? Coisa de ninguém, porque a partir do momento que você danifica, né, prédios públicos, né, aquilo é nosso. E de uma hora para outra tornou coisa de ninguém. Também uma reflexão. Parabenizo o senhor pela exposição. Obrigado, professor Horácio. Temos, sim, o Philip Pettit, acho que tem uma obra dele só em português, que eu imagino que esteja esgotada, mas a obra dele, assim, clássica, de 97, se chama Republicanismo, uma teoria da liberdade e do governo. É possível encontrar essa obra em espanhol, né? O que nós tínhamos em português é uma teoria da liberdade, que saiu pela editora Del Rey, em 2007, mas é difícil achar essa obra. E em relação à situação vivida, né, por nós, nos últimos dias, no fatídico dia 8 de janeiro, aquilo é uma prova viva de que nós precisamos repensar, né, a nossa república de uma maneira urgente, né, porque a violência, a brutalidade, aqueles atos terroristas e golpistas, enfim, mostram que nós precisamos, num tempo como o nosso, repensar e ressignificar e atualizar, né, o pensamento republicano de maneira muito urgente, porque às vezes a gente fica com uma concepção republicana, e nós fizemos questão de deixar isso claro no nosso trabalho, né? A tradição republicana, ela remonta Cícero, passa por Maquiavel, está presente na Revolução Puritana, depois está presente na independência dos Estados Unidos, e ela perde um pouco a importância com o advento da teoria liberal. Mas o republicanismo é essencial, é fundamental, né? Principalmente num tempo de crise como o nosso. E a nossa res pública precisa ser pensada com muito carinho por todos nós. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Gerson Moraes. Já agora eu aproveitaria para como administrativista, também lançar esta ideia associada àquilo que estava a dizer. Na administração pública, a liberdade é muitas vezes reivindicada para a obtenção de poder. A administração gosta de invocar liberdade para isto e para aquilo, como forma de acrescentar os seus poderes muitas vezes para os campos do arbítrio, da arbitrariedade, do capricho, a realização do seu capricho.
etc. Eu, há muitos anos, tenho adotado para mim, e creio que pode ser aplicado também à administração pública, uma noção de liberdade diferente. Já o escrevi em diversos lugares. Para mim, a liberdade é apenas a liberdade para cumprir o meu dever. Isto é, eu não preciso de mais liberdade nenhuma do que aquela de que eu necessito para cumprir o meu dever. É este o conceito ao qual que eu tenho adotado para mim e que, de certo modo, em desafio, vou propondo para a administração pública, porque, enfim, devido à minha formação profissional de administrativista, e gostaria de lhe lançar este repto. O que é que acha desta ideia de recondução da liberdade ao cumprimento do dever, isto na perspectiva pessoal e também na perspectiva do poder público? Será assim um disparate ou será uma ideia com pés para andar? Eu assumia enfim, há bem mais de uma década, diversas vezes por escrito. Espero não estar a cometer nenhuma barbaridade. O que é que acha, Sr. Professor? Eu diria que o senhor pode ser contado entre os republicanos, né? É exatamente essa lógica que a teoria republicana advoga, que ela defende. A teoria do Philip Pettit é uma teoria bastante complexa, não é uma teoria que ela vai e volta, afinal de contas ele dialoga e tenta oferecer soluções práticas para determinadas dificuldades do nosso tempo. Essa obediência, né, ao império da lei, há uma distinção que ele faz entre o dominium, né, que é a possibilidade do exercício do poder entre concidadãos. Então, quando alguém, né, age de maneira arbitrária contra outro, né, e existe o império da lei, o imperium, né, em latim. E aí, este imperium, a lei deve prevalecer, mas a lei também não pode, de maneira nenhuma, esmagar a possibilidade da discordância, do dissenso, porque senão, né, e aí ele está dialogando com uma tradição muito forte do século XIX, que é o medo da ditadura da maioria, né? Então, como resguardar, né, para que todos, absolutamente todos, né, possam, de fato, ser agraciados nessa res pública, principalmente num tempo como o nosso, né, de tanta mobilidade. Então, a gente pensa no caso da Europa, por exemplo, né, fluxos migratórios, a gente pensa na realidade brasileira, né? Recentemente, nós ficamos horrorizados com as imagens dos Yanomamis no Brasil, famélicos, todos numa situação horrorosa, porque foram abandonados durante 4 anos, vítimas da presença do garimpo ilegal. Então, como congregar diversos povos com a sua pluralidade cultural e garantir a eles que o império da lei vai ouvi-los, né, sem esmagá-los, permitindo a eles a existência dentro de uma república democrática, né? Então, eu diria, professor, que o senhor é um grande republicano, né, que tem ao longo aí de muitos anos escrito e procurado cumprir, né, a liberdade como um dever. É exatamente isso que preceitua o republicanismo. Obrigado, Sr. Professor. Bom, e deixo a palavra, passo a palavra a qualquer dos participantes que queira intervir. Aproveito para, creio eu, corrigir
um pequeno lapso que há pouco eu próprio cometi quando me dirigi ao professor Horácio Monteixo. Eu creio que invoquei o artigo 48 da Carta de Direitos Fundamentais como o direito fundamental à boa administração. Ora, eu, entretanto, estive a rememorizar e creio que é o artigo 42. Eu não tenho a Carta de Direitos Fundamentais aqui à minha frente, mas tenho quase a certeza que é o 42 e não o 48. E portanto, aproveitava para fazer essa pequena correção e realmente também elogiar a sua intervenção, que tocou num tema atual, muitíssimo importante e que tem suscitado muita celeuma na Europa, precisamente porque nós precisamos ser bem administrados, que os dinheiros públicos sejam usados com eficiência, que haja um sentido de poupança, são bens escassos, fazem sempre falta para necessidades essenciais, para redistribuir socialmente e, portanto, a administração pública tem naturalmente esses deveres. E este tema da boa administração é claro que o conceito de boa administração é bastante indeterminado, mas juridicamente o direito procura determiná-lo quanto possível, estabelecendo deveres concretos, limites concretos, e o caso do Código do Procedimento Administrativo Português é carismático ao falar precisamente neste artigo 5º, ao exigir a eficiência, a poupança e a celeridade, não é? São alguns aspectos fundamentais da boa administração, mas naturalmente a boa administração alarga-se a outros aspectos. Os princípios são parcialmente sobrepostos, não se excluem mutuamente. E, portanto, este princípio da boa administração também deve ser interpretado de forma conjugada com outros princípios complementares desta longa lista de princípios jurídico-administrativos. É exatamente esse ponto de vista, professor Antônio. Eu vou pedir aqui uma licença especial para o senhor para me retirar, porque eu tenho, daqui a 5 minutos, eu vou participar de uma banca de mestrado. Então, sim, eu agradeço muito a participação e peço a compreensão dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Ora, muito bem, nós temos talvez mais 2 ou 3 minutos disponíveis. Não sei se mais algum participante quer dizer alguma coisa. É natural que, portanto, ficaram aspectos por debater. Esta intervenção da professora Gabriela Rezende, do professor também José Auar, que trouxe aqui temas, e todas as intervenções. Portanto, não sei se há desejo de algum esclarecimento, alguma pergunta. Se não houver questões a colocar, nem desejo de qualquer esclarecimento, então eu daria por encerrado este painel 15, lembrando que dentro de minutos irá começar a sessão de encerramento deste Congresso Internacional. E quero, Sr. Professor Fabiano, que está no Iberojur, a quem é que eu devo enviar a minha comunicação?
Oi, professor. As comunicações são enviadas pelo e-mail do Iberojur, aquele que consta do programa, a versão final do trabalho, em até 30 dias após essa data. Sim, muito obrigado, Sr. Professor. Pronto, e pela minha parte, resta-me agradecer a participação de todos. Foi para mim um grande prazer conhecer-vos. Enfim, espero que surjam outras oportunidades nestes encontros académicos, porque são sempre enriquecedores, vamos sempre aprender mais alguma coisa. Pela minha parte, muito obrigado e muito boa tarde aqui em Portugal. Boa tarde, boa tarde.